Olá para todos vocês, meus queridos alunos da segunda série. Acredito que tanto vocês como eu, estamos com uma grande saudade de nossas aulas de sociologia. Não me deixem mentir sozinho, por favor. Nós então vamos começar, essa é a primeira aula, o vídeo aula que estamos enviando para vocês de sociologia. Logo, logo virão outras, tenho certeza disso. Eu sei que essa não é justamente a melhor das soluções ou a melhor dos mundos que nós gostaríamos, mas é a melhor solução que nós temos, pelo menos no momento, para garantir a nossa saúde e a segurança de nossos entes queridos. Bom, dessa forma, então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de sociologia. Vencido aquela etapa de revisão, nós iremos, então, adentrar agora na apostila de sociologia de forma mais efetiva a partir de agora. Então, nós iremos tratar, como o título dessa aula já diz, sobre cultura. Ao longo dessa aula, eu vou precisar jogar o slide um pouquinho mais para a esquerda em alguns momentos para não concorrer com a imagem da câmera aqui, já que o meu rostinho ele é um pouco grande e precisa então de espaço. Nós então iremos começar assistindo um pequeno vídeo chamado Dancem, Macacos Dancem. Vamos ver como justamente essa situação se comporta. There are billions of galaxies in the observable universe, and each of them contains hundreds of billions of stars. In one of these galaxies, orbiting one of these stars, lies a little blue planet. And this planet is run by a bunch of monkeys. Now, these monkeys don't think of themselves as monkeys. They don't even think of themselves as animals. In fact, they love to list all the things that they think separate them from the animals. Opposable thumbs, self-awareness. They use words like Homo erectus and Australopithecus. You say tomato, I say tomato. They're animals, all right. They're monkeys. Monkeys with high-speed digital fiber optic technology, but monkeys nevertheless. I mean, they're clever. You've got to give them that. The pyramids, skyscrapers, phantom jets, the Great Wall of China, that's all pretty impressive for a bunch of monkeys. Monkeys whose brains have evolved to such an unmanageable size that it's now pretty much impossible for them to stay happy for any length of time. In fact, they're the only animals that think they're supposed to be happy. All of the other animals can just be. But it's not that simple for the monkeys. You see, the monkeys are cursed with consciousness, and so the monkeys are afraid. So the monkeys worry. The monkeys worry about everything, but mostly about what all the other monkeys think, because the monkeys desperately want to fit in with the other monkeys, which is pretty hard to do because a lot of the monkeys hate each other. This is really what separates them from the other animals. These monkeys hate. They hate monkeys that are different, monkeys from different places, monkeys who are a different color. You see, the monkeys feel alone, all 6 billion of them. Some of the monkeys pay another monkey to listen to their problems. The monkeys want answers. The monkeys know they're going to die, so the monkeys make up gods, and then they worship them. Then the monkeys start to argue over whose made-up god is better. Then the monkeys get really pissed off, and this is usually when the monkeys decide that it's a good time to start killing each other. So the monkeys wage war. The monkeys make hydrogen bombs. The monkeys have got their entire planet wired up to explode. The monkeys just can't help it. Some of the monkeys play to a sold-out crowd of other monkeys. The monkeys make trophies and then they give them to each other, like it means something. Some of the monkeys think they've got it all figured out. Some of the monkeys read Nietzsche. The monkeys argue about Nietzsche without ever giving any consideration to the fact that Nietzsche was just another monkey. The monkeys make plans. The monkeys fall in love. The monkeys have sex, and then they make more monkeys. The monkeys make music, and then the monkeys dance. Dance, monkeys, dance. The monkeys make a hell of a lot of noise. The monkeys have so much potential if they would only apply themselves.
The monkeys shave the hair off of their bodies in blatant denial of their true monkey nature. The monkeys build giant monkey hives that they call cities. The monkeys draw a lot of imaginary lines in the dirt. The monkeys are running out of oil, which is what fuels their precarious civilization. The monkeys are polluting and raping their planet like there's no tomorrow. The monkeys like to pretend that everything is just fine. Some of the monkeys actually believe that the entire universe was created for their benefit. As you can see, these are some messed up monkeys. These monkeys are at once the ugliest and the most beautiful creatures on the planet. And the monkeys don't want to be monkeys. They want to be something else. But they're not. E aí, gostaram do vídeo? Creio que vocês perceberam justamente uma crítica um tanto ácida que o autor faz justamente aos seres humanos que, apesar de estarem muito próximo dos macacos dentro dessa ordem dos primatas, mas a gente então busca se diferenciar dos nossos primos cada vez mais, e aí obviamente criando uma série de situações que possam então nos diferenciar dos animais. Em boa parte isso é o que nós chamamos de cultura, essas situações que nós criamos para diferenciar dos outros animais, nós então chamamos de cultura. Nós iremos verificar justamente que essa tal cultura, ou isso que nós chamamos de cultura, é que então constitui-se naquilo que outros filósofos, pensadores ao longo da história vão chamar de essência, ou a condição humana, ou outro justamente a própria alma do homem. Bom, então eu vou, na verdade, pedir que vocês façam, vou deixar isso claro nas atividades, uma análise crítica desse pequeno vídeo para que vocês entreguem junto com as demais atividades, mas daqui a pouquinho vocês vão dar uma olhada nelas. Bom, retomando então a nossa aula, a gente pode então verificar o seguinte: essas questões estão logo no começo do capítulo número 1 de nossa apostila. Então os autores de nossa apostila vão lançar então algumas questões para que então a gente possa ir matutando algumas coisas. Por exemplo, o que é cultura? Porque os seres humanos são seres culturais. O que é cultura dominante e cultura dominada? O que é a cultura? Ela é móvel, imóvel, dinâmica? Como é que isso se processa? Como é que isso acontece? Bom, nós então podemos transitar por aqui. Então, ali, ó. Logo no começo desse capítulo, no ponto 1, ele diz o seguinte: culturas e não cultura, a diversidade e o dinamismo da cultura. Se a gente olhar com um certo cuidado mundo afora, eu posso dizer que todas as sociedades mundo afora produzem cultura, mas, na verdade, cada sociedade produz cultura, um conjunto de conhecimentos, crenças, valores que estão relacionados ao seu modo de ser e de viver, e tem relação com o lugar onde vivem, com o espaço onde habitam, da relação que eles travam com a natureza. Então, existem, na verdade, mundo afora, uma condição bem interessante de uma diversidade cultural. E, ao mesmo tempo, essa cultura ela não é estática, ela está o tempo todo se reinventando, criando significados ou ressignificando certas coisas. Então, existe um dinamismo da cultura. Então, todos os seres vivos que habitam o planeta agem no mundo natural à sua volta para produzirem a sua existência.
O trabalho vai ser justamente esse elemento mediador, e através disso nós produzimos cultura. A principal diferença, então, entre nós e os demais animais que habitam a face da Terra não é normalmente o que a gente chama de inteligência, porque existem uma série de animais que também são inteligentes, que desenvolvem técnicas, desenvolvem até mesmo ferramentas simples para realizar uma atividade. O que nos diferencia dos demais animais é o grau de complexidade que nós então criamos. Nós desenvolvemos um conjunto de valores, de símbolos e representações que tornam então o nosso mundo compreensível, ou nos termos de nossa apostila, inteligível. O que permite então que outras pessoas possam então interpretar a nossa forma de ser ou de agir com base nesses elementos culturais. Então, esse universo simbólico criado por nós, a gente então chama de cultura. Cultura. E isso então estaria justamente na base dessa nossa condição humana, como normalmente nós vemos por aí afora. Se a gente for trilhar pelo senso comum, e na verdade cultura ela assumiu diversos significados ao longo da história da humanidade. Se formos partir do senso comum, nós temos diversos significados para a cultura. Por exemplo, se você diz para mim assim, aquele fulano é muito viajado, percorreu vários cantos do mundo, fala vários idiomas, lê literatura clássica, então eu poderia dizer que essa pessoa é dotada de cultura, ou, em outros termos, uma pessoa culta. Você pode dizer para mim que Elvis Presley e outros artistas como Lady Gaga, passando por cantores e cantoras do mundo afora, eles foram então representantes da cultura pop. Então, na verdade, percebam, existem vários significados para a cultura. Agora, quando você pega, por exemplo, ou verifica a origem da palavra cultura, ela vem do latim, de um verbo justamente chamado de um verbo colere, que significa cultivo da terra e gado. Então essa ideia de cultivar algo, ela está presente justamente em várias civilizações mundo afora. Desde a Grécia Antiga, a ideia de que então o indivíduo ele deve cultivar o espírito, buscar aquilo que enobrece essa alma, o saber, buscar justamente a sabedoria. Então isso justamente caracteriza, apesar desse termo justamente não estar presente na Grécia Antiga, mas então aqui, conhecimentos socialmente transmitidos para transformá-los em qualidades pessoais. Então essa seria justamente essa essência então que o homem deveria buscar constituir. Então, na sua origem vem do latim. Ao longo da história da humanidade, eu posso dizer então que esse sentido vai se alterando. E na sociologia, assim como na antropologia, nós usamos cultura a partir de um sentido científico. E esse sentido, justamente, ele vai ser construído a partir do século XVIII com o Iluminismo. A ideia justamente de que a história da humanidade, ela justamente é a história do progresso, que os seres humanos estão justamente num progresso contínuo e que a partir do século XVIII o uso da razão e da ciência poderiam desvendar os mistérios que o mundo possuía. Eu até coloquei uma imagem aqui muito comum em vários sites da internet, essa escala evolutiva do homem até chegar justamente
ao desenvolvimento de várias ferramentas, como vocês podem perceber, desde o nosso ancestral mais antigo, passando então pelo Homo habilis, até chegar justamente no Homo sapiens, até chegar a um indivíduo que sabe utilizar um computador. Bom, no século XVIII, o termo cultura ele também passa a se confundir com a ideia de civilização. Civilizado é aquele que compartilha valores universais da humanidade em oposição. Então, a ciência, o uso da razão, a arte clássica e tudo mais, em contraposição a outros povos que não possuíam ou que não praticavam isso. Então, esses foram chamados de bárbaros ou selvagens. Então, existe um tipo específico de cultura que precisa ser compartilhado pelos seres humanos para serem, então, chamados civilizados. E, obviamente, a cultura europeia. E os demais, então, seriam bárbaros selvagens. Bárbaros ou selvagens. Percebam, então, que existe aqui uma certa postura etnocêntrica presente nessa concepção de cultura. Bom, isso nos leva justamente a uma situação tal que existem duas noções de cultura que estão justamente presentes a partir do século XVIII e que se estenderá pelo século XIX e até os dias de hoje. Uma noção prescritiva de cultura, que é essa justamente que existe aquilo que o indivíduo deveria adquirir para se constituir enquanto ser em evolução e, portanto, um ser humano. E existe uma noção descritiva de cultura, que cultura seria produto de qualquer sociedade humana e deve ser assim entendida, cujas mudanças, então, não são entendidas na perspectiva da evolução, apesar de possuir um certo dinamismo. Então, cada sociedade cria, constrói, possui um sistema cultural. E isso, como nós falamos, você vai encontrar na base justamente das posturas etnocêntricas, enquanto o primeiro modelo estabelece um tipo específico de cultura e, no segundo ponto, na base daquilo que chamaríamos de relativismo cultural, já que então essas sociedades produtoras de cultura precisam ser levadas em conta dentro do seu contexto geográfico ou histórico. O primeiro pensador justamente a produzir ou pensar num conceito científico, de conceituar cientificamente a cultura, foi justamente o senhor Edward Taylor. Ele viveu entre 1832 e 1917, então ele vai dizer o seguinte, cultura seria esse todo complexo que inclui conhecimentos, deixa eu voltar aqui que não deu muito certo, não, o que eu queria fazer. Então, conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, isso seria cultura na concepção do Sr. Taylor. Mas então qual a diferença entre essa proposta dessa proposta de Taylor para a proposta iluminista de cultura? Você pode perceber justamente que a pretensão aqui de Taylor é de estabelecer justamente essa cultura como um produto de diversas sociedades, que não existe justamente um modelo ideal ou superior de cultura. Uma outra coisa interessante de se perceber aqui é que cultura justamente aqui, é aquilo que é adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Então ninguém nasce dotado de cultura, ninguém nasce justamente budista ou
protestante ou católico. Então o indivíduo adquire isso nesse contato com outras sociedades, com a sua sociedade. Então por isso que eu posso dizer que todo ser humano é um ser social, cultural e histórico ao mesmo tempo. Legal? Bom, assim então eu posso dizer o seguinte, ó. A cultura, portanto, é uma forma de mediação simbólica que temos para nos relacionar com outros e com o mundo natural ao nosso redor. Então, quando você está se relacionando, interagindo com outras pessoas, quer seja justamente a sua forma de se vestir, de pentear o teu cabelo, de cortar o teu cabelo, o teu gosto musical, a maquiagem que você usa ou que você não usa, a sua linguagem, tanto verbal quanto linguagem corporal, tudo isso serve justamente de mediação simbólica. Serve como símbolos ou elementos que possibilitam a interpretação de sua forma de pensar, de agir, de se comportar, de sentir. Então, toda a nossa vida social ela é mediada pela cultura. Nesse sentido, então, eu posso dizer o seguinte, ó, se nós então estamos em contato constantemente com outras pessoas, estereótipos normalmente são construídos, não que sejam bons, mas são construídos. Você pode dizer então, por exemplo, que nesse contato com o diferente, com outras pessoas de outras sociedades, pode acontecer isso que está presente aí nessa charge. Então, seus conceitos, seus valores éticos, morais, podem justamente ser diferentes de outras pessoas, daqueles adotados por outras pessoas de outras sociedades. Então, eu posso dizer justamente que existe, ou que deveria existir, um certo respeito a essa diferenças e diferentes formas de pensar. Na medida que nós, então, nos comportamos dessa forma, que entendemos que existem outras formas de pensar, de agir, de sentir, de, então, expressar-se coletivamente ou individualmente, e que cada uma delas tem o mesmo valor que aquelas que tu aprendeu com tua sociedade ou grupo social onde você vive, então nós estamos adotando uma postura relativista, um relativismo cultural. Não dá para ser absoluto, isso é óbvio, mas mesmo porque se for absoluto, nós deveríamos então aceitar certas práticas de outras sociedades que então feririam direitos humanos ou que feririam valores que a humanidade então de longa data vem tratando como universais. Legal? Então é o seguinte, mas a postura relativista precisa ser justamente garantida. Bom, existe aqui uma outra situação, já que a gente não pode fugir disso. Se a cultura ela é produto e ao mesmo tempo produtora da sociedade, as relações de poder elas vão permear a cultura. Existe então o seguinte, ó, normalmente nós vamos encontrar nas sociedades ao longo da história da humanidade povos que impuseram o seu domínio sobre outros, que impuseram sua cultura a outros grupos. Então, na medida que essa cultura ou que existem relações sociais e de poder que permitem a imposição de uma cultura sobre outra, nós chamamos isso então de cultura dominante e cultura dominada. Tem um pequeno errinho ali de digitação, de cultura dominante e cultura dominada. Um exemplo clássico disso, na verdade, nós podemos verificar na colonização brasileira ou da América, o processo de catequização. Não existe uma cultura superior. O que existe, na verdade, é a imposição de uma certa realidade cultural a outros grupos. Só que isso nunca ela é total.
Existem normalmente formas de ressignificação, de apropriação de certos elementos da cultura dominante pela cultura dominada, que então acabam justamente se constituindo em elementos que vão estruturar a própria cultura de uma sociedade. No caso do Brasil, talvez o caso mais famoso seja também, de um lado, de cultura dominante, a catequização, do outro lado, esse processo chamado de sincretismo religioso, que resulta dessa mistura de elementos do catolicismo, no caso das religiões de matriz africana, por exemplo, existem aí essas apropriação seria o termo correto, mas essa correlação entre orixás e santos católicos. Alguns vão dizer justamente que essa situação se dá no momento em que a necessidade de cultuar os orixás na proibição dos senhores da Igreja Católica faz com que se busque correlações entre essas figuras. Daí, no caso, Ogum e São Jorge encontrarem justamente representados nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Uma outra situação que precisa também dar uma olhadinha é o conceito de cultura popular. Nós temos aqui uma série de manifestações da cultura popular, passando pelo artesanato, passando por manifestações de dança como Bumba Meu Boi, ou outras manifestações que acabam juntando diferentes sociedades, diferentes indivíduos. O que nós já verificaram é o seguinte, toda a prática, na verdade, cultural dos setores dominados, normalmente são tratados de certa forma pejorativa pelo setor dominante, então chamada de cultura popular. E normalmente segue justamente esse critério. Então, aquilo que é tratado como inferior, aquilo que é tratado como simples, o folclore, o artesanato, certas manifestações musicais, seriam então elementos de uma cultura popular. Enquanto, obviamente, a cultura dominante se preza uma cultura erudita, não uma cultura popular. Mas, na verdade, isso acaba se mostrando um equívoco sem tamanho, porque existe uma circularidade cultural presente desde sempre na história da humanidade. Por exemplo, se você pegar gregos e romanos, talvez seja um caso bastante emblemático. Os romanos dominam a Grécia, mas a cultura grega acabou permeando a cultura romana de tal forma que a arquitetura, a religião, o próprio conhecimento romano se curvou frente às manifestações culturais da Grécia. Bom, mas o que vai acontecer com essa cultura popular? Quando a gente pega nos séculos XVIII e XIX, mais especificamente, a formação dos estados nacionais, os movimentos de libertação, de autonomia, Itália, Alemanha, por exemplo, eles vão acabar voltando-se para essa cultura popular. Não como algo negativo, pejorativo, mas onde estaria a raiz, onde estaria justamente a alma, a essência do país. E transforma-se isso justamente em algo a ser valorizado, essa cultura popular. Então, diferente de outras situações, como, por exemplo, a ideia de civilização como algo superior, como algo justamente afastado, aqui a gente então assiste essa aproximação da ideia de cultura mais próxima do povo, então algo como uma expressão folk, que então trata justamente dessa ideia popular. Bom, e no Brasil, como é que essas coisas acontecem? Se você se olhar com cuidado e consideração, nos momentos em que existe uma tentativa de formação de uma alma nacional, de fortalecer o nacionalismo brasileiro, vai se recorrer à cultura popular. Você pega, por exemplo, a Era Vargas, patrocínio do governo aos artistas e manifestações culturais
populares como o carnaval, por exemplo. Bom, aqui então a gente encerra essa aula sobre cultura. Vocês terão uma lista de exercícios para serem realizados e logo outras aulas serão postadas. Espero que o mais rápido possível possamos nos ver cara a cara novamente, sem justamente esse negócio de webcam e dessa distância que nos separa. Um abraço para todos vocês, cuidem-se, até mais, meus queridos.